Fala pessoal, estamos de volta para a nossa aula 4. Semana passada a gente falou um pouco sobre como colocar no papel, né, uma ideia que você possa ter, como apresentar essas ideias para um possível sócio, um possível investidor para o teu negócio. E no final a gente falou das ferramentas, né, também, e no final a gente falou de como montar essa clínica na prática. A gente colocou um exemplo hipotético ali, a gente foi fazendo junto. Espero que vocês tenham gostado, né? E hoje a gente volta para dar continuidade aí na nossa sequência de aulas, né? Então vou colocar o slide para vocês. Hoje a nossa aula 4, a gente vai falar um pouco sobre horizontalidade, né? A gente vai continuar aqui nas sequências falando de horizontalidade e criação de ideias de negócio em saúde. Essa aula, o motivo dessa aula, né? Ela surgiu dessas duas perguntas, né? Essas duas caixinhas que enviaram no nosso Instagram. Semana passada uma pessoa me perguntou como ter uma ideia de negócio na cardiologia. Aí essa semana veio outra e perguntou sobre como ter uma ideia de negócio na pediatria. Essas duas pessoas, pessoal, elas tinham algo em comum. As duas eram acadêmicos de medicina, as duas ainda estavam na faculdade de medicina, né? E para quem já empreende, ou então já empreendeu de alguma forma, aí, seja dentro ou fora da medicina, ter uma ideia é algo bem simples, é algo bem comum e até encarado aí por descaso, com certo descaso por alguns. Tem várias frases nesse sentido, a ideia vale 10 centavos a bacia, enfim, um monte de frases que talvez algum dia você já tenha escutado. Mas o fato é que tudo surge de uma ideia, né? Se você não tem uma ideia, ou melhor, se você não tem ideias que estão alinhadas com as demandas do mercado, ideias que estão alinhadas com as dores da sua especialidade médica, sem ideia você não vai partir, você não tem um ponto de partida, você não tem um começo, você não tem um marco. Então, para algumas pessoas, e eu ouso dizer que para a grande maioria dos estudantes de medicina esse seja o caso, porque a gente vive quase que numa bolha, a gente estuda somente conteúdos técnicos dentro da nossa área. Para qualquer pessoa que nunca empreendeu, né, mas que quer começar, que quer descobrir ali o primeiro negócio, descobrir aonde e como que ela vai empreender, eu acredito que sim, é um baita desafio nesse sentido, ter ideias. E daí que surgiu o tema dessa nossa aula, para tentar listar aqui, né, para vocês alguns pontos que a gente julga ser importante, que você possa começar de alguma forma a trabalhar um pouco em cima disso. Então, muita gente acha que vai estar andando ali pelos corredores do hospital, ou então vai estar indo para o trabalho durante a residência, durante a faculdade, e vai instalar uma lâmpada na cabeça dela, e com isso ela vai um dia construir o melhor negócio dentro da cardiologia, ou então o melhor negócio dentro da pediatria, vai construir o melhor centro de tratamento em doenças neurológicas. Acho que a verdade é que não acontece bem assim, né? E mesmo se fosse assim, quem sou eu para estar te falando aqui o que você tem que fazer ou não dentro da sua especialidade? A verdade, né, é que isso talvez possa sim acontecer, mas eu acredito que não seria com qualquer um, tá? Como se fosse um evento ao acaso, digamos assim. Acho que, ao meu ver, isso pode acontecer com pessoas que estão condicionadas a isso. E aqui é onde entra o meu papel nessa aula de hoje. Em te mostrar como você, ainda como acadêmico de medicina, pode fazer para se condicionar a isso, de forma que, em algum momento da sua trajetória, tudo isso se una à vivência, se una à experiência dentro da sua especialidade, dentro da sua área de atuação, para que você esteja apto a conceber ideias, a conceber, digamos que ideias, condições que têm valor de mercado, que de fato serão responsáveis pelo sucesso de um negócio dentro de uma cidade que talvez muitos julgavam ali como saturada, por exemplo, ou então que te disseram que não havia espaço para médicos dentro da sua especialidade. Acho que é importante deixar claro para vocês que todas as vivências que você vai ter, todos os conhecimentos que você absorve ao longo da sua formação, eles têm um papel fundamental para construir a forma como você pensa, a maneira como você vê o mundo e até mesmo como você guia a sua carreira. Steve Jobs dizia isso, né, naquele famoso discurso que ele faz em Stanford, que em alguns momentos esses pontos se unem, connect the dots, chama o discurso, e tudo passa a fazer sentido, né, nesse momento. Então, para começar a aula, hoje a gente vai discutir um pouco, explicar, né, um conceito que eu fiquei devendo para vocês lá no Instagram. Vou começar falando aqui sobre a importância de se horizontalizar, de se expor a situações, de se expor a determinados conhecimentos, sem ter de renunciar aí à medicina. Então, o que seria, né, essa questão, esse papo de horizontalidade, de verticalidade?
Imagine um martelo de Buck, né? Esse martelo, tá? Que a gente usa ali para fazer durante o exame neurológico, realizar ali a questão da avaliação dos reflexos, enfim. Na parte de cima da haste, a gente tem ali o número de conhecimentos disponíveis para a gente poder explorar. E aqui no corpo desse martelo, a gente teria o nível de profundidade, o nível de complexidade que a gente dá para um determinado assunto. Pegou essa ideia? Partindo dessa ideia, a maioria de nós, durante a faculdade, a gente é condicionado a focar apenas na haste, apenas no corpo do martelo. Na verdade, desde os tempos de escola que isso acontece, né? Com isso, o que vai acontecendo é que a sociedade ela acaba por impor ali, de certa forma, que a gente deve ser um expert em determinado assunto, se um dia a gente quiser ser bem sucedido, né, de alguma forma. Daí quando a gente quando a gente chega na faculdade de medicina, ao longo daqueles 6 anos que a gente passa ali dentro, a gente tem contato com uma gama de conteúdos, a gente vai tendo ali as disciplinas e a gente escolhe. A faculdade mostra pra gente de forma que a gente tenha que escolher uma dessas matérias, a disciplina que mais te interessa. Você se interessa em ter um conhecimento mais aprofundado a ponto de fazer a residência naquela área. É assim, não é? Acho que todo mundo sabe disso, todo mundo vivencia isso. A gente entra depois disso, a gente vai entrar na residência, você vai tendo ali as principais patologias da especialidade que você escolheu, da área que você quis seguir, e ao final da residência você é condicionado mais uma vez a escolher qual subespecialidade daquela especialidade em questão você mais se familiariza. Ao menos a sociedade julga que são melhores profissionais aqueles que fazem a subespecialidade, né? E de fato isso eu tenho que concordar e eu acredito que a maioria de vocês também. Porém, o que eu quero chamar a atenção aqui nessa aula é para o fato de que isso nos torna pessoas absolutamente verticalizadas. Ah, Bruno, mas então você está me dizendo que não é para eu fazer a residência médica, não é para eu me subespecializar. Não, pelo amor de Deus, de forma alguma. Não foi isso que eu tenho pretensão de dizer aqui. Eu acho que você deve sim fazer a residência médica, é o que eu quero, tá? E se especializar e subespecializar naquilo que você tem aí maior afinidade. E eu tenho bons motivos para que você faça isso, né? O primeiro desses motivos é uma condição de mercado. Quando você se verticaliza, você aumenta as suas chances de se tornar referência naquele assunto e com isso garantir o seu espaço no mercado de trabalho. Isso vai estar diretamente linkado aos ganhos que você vai ter ali exercendo a sua profissão. E o segundo motivo, né, é por satisfação pessoal, por satisfação profissional. Afinal, você já vai estar fazendo aquilo, exercendo a parte da medicina que você mais gosta, que você escolheu, né? Só que a verticalização, pessoal, ela acaba por ter um efeito indesejado, um efeito colateral, digamos assim. A gente acaba criando ali uma visão de túnel, tá? Algo semelhante a aquela viseira de cavalo, sabe? Em que a gente vai se dedicando tanto, mas tanto a uma área específica, que a gente acaba nos fechando ali em para diversos, né, outros conhecimentos que a gente poderia estar aprendendo e que são essenciais para que a gente consiga ter uma visão do todo, uma visão em perspectiva, uma visão mais ampla, né, com relação ao que acontece ao nosso redor. O problema disso tudo, né, seria aí a perda que a gente vai tendo das coisas que estão ao nosso redor, do que essas coisas, do que essas relações são compostas. Tudo ali o que nos cerca, pessoal, é composto por um emaranhado de conhecimentos de diversas áreas. E pessoas extremamente verticalizadas acabam abrindo mão de estudar, abrindo mão de adquirir conhecimentos em outras áreas também. Então, com esse raciocínio, a gente já consegue definir, né, o que seria a horizontalidade, que é justamente o oposto disso tudo que a gente estava falando. Ou seja, consiste em você tentar se munir de diferentes insights, de diferentes inputs, de conhecimentos de diversas áreas, de vivenciar outros ambientes, para que com tudo isso aqui a gente possa criar algo único, algo seu, algo autêntico, algo que só você criou. Quando a gente junta aí diversos conhecimentos, né, medicina, gestão, vivência, experiência, cultura, arte, entre todos os outros ramos do conhecimento, a gente consegue fazer conexões que de alguma forma, como a gente estava falando, em algum momento eles serão extremamente úteis e necessários para entregar valor à sociedade, para solucionar uma dor. E é nesse momento
em que você tem uma ideia de negócio, seja lá qual for a sua ideia, seja lá qual for a especialidade que você escolheu. Entendeu? Esse foi o motivo de eu não estar falando de ideias de negócio em cardiologia, ideias de negócio em radiologia, dermatologia, enfim, independe da área. É isso que eu quero transparecer para você e principalmente para você que está na faculdade ainda, que está na graduação. E quando você tem uma ideia, né? Alguns podem se perguntar aí, quando naquele momento você tem a ideia, foi sorte, ou então se talvez foi obra do acaso. E como eu disse lá no começo da aula, eu acredito de verdade que não foi obra do acaso. Se você reparar bem, você vai perceber que para a ideia surgir, você se condicionou a isso, você se permitiu com que o seu raciocínio estivesse apto a isso. Digamos que você se permitiu ter insumos necessários para que pudesse ter boas ideias de negócio. Esse é o entendimento que eu quero que vocês tenham. E além disso, né, não é porque nós gostamos de uma coisa que a gente tem que assumir que vai ser somente essa coisa para todo sempre que a gente vai fazer. Não precisa ser assim. Esse raciocínio ele é ingênuo e vai contra a nossa natureza. Não é porque você quer fazer cirurgia plástica que você deve estudar somente cirurgia plástica. Acho que nesse pé da aula, aqui nesse ponto da aula, já está claro para todo mundo isso. O ser humano, pessoal, ele é racional. A gente aprende isso desde o colégio, quando a gente estuda em biologia. O homem ele se questiona. O homem ele é curioso, ele tem diversos gostos, ele tem muitos objetivos na vida dele. Sua vida não se resume a uma única coisa, e no seu caso não se resume a somente a medicina. É isso que você tem que ter em mente. É muito comum quando a gente pergunta para um médico, quando a gente pergunta para um estudante de medicina, quem é você? E a pessoa nos responde, sou estudante de medicina, ou então eu sou médico, ou então nem médico, ele fala a especialidade dele. Não sei se você já reparou isso. Se você não reparou, experimenta, um dia pergunta para um colega mais próximo de você. A vida da pessoa quase que se resume àquilo, né? E não precisa e não deve ser dessa forma. A única maneira, a única forma que a gente tem de nos adaptar a esse mundo que a gente vive hoje é através da horizontalidade. E a graduação é um momento muito importante para isso, muito propício a isso. Depois, verticalização vai ser o resto da sua vida. Então, o mundo está em constante evolução e a gente precisa estar se moldando a isso de alguma forma. Até mesmo uma consulta médica não é feita somente de medicina. E se moldar a isso, se adaptar a esse mundo VUCA, né, volátil, um mundo incerto, complexo e ambíguo, demanda entendimento do todo. E pessoas excessivamente verticalizadas não possuem essa habilidade de visão sistêmica, não possuem a capacidade de visualizar o contexto de forma ampla. E quando a gente entra no mundo dos negócios, essa capacidade, essa habilidade de se horizontalizar, de ver longe, é mais valioso, muitas vezes, do que focar única e exclusivamente na haste do nosso martelo, no corpo ali do nosso martelo de Buck. Lembra sempre disso, lembra sempre dessa alusão, você vai estar sempre bem respaldado, digamos assim. Mas então, você pode estar se perguntando, né? Quer dizer que eu tenho que ter... Que eu preciso saber de tudo, Bruno? Então, como que eu vou ter tempo para isso? Eu estou no internato, enfim. Claro que não. Acho que isso aí tem que ficar tranquilo para vocês. O empreendedor, ou seja, na verdade você como um médico aí que deseja empreender, não vai precisar saber de tudo. Você precisa enxergar potencial em pessoas que são super verticalizadas. O mercado, quando você para analisar, os empreendedores ali, né, o empreendedor ele seleciona essas pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes tipos de conhecimentos, para que eles realizem o serviço que demanda essa verticalização. Então eles serão seus empregados e você é o empregador, digamos assim. Empreender demanda essa visão do todo e não tem nem certo e nem errado nessa história. São simplesmente opções, são simplesmente escolhas de cada um. Eu não sei se foi o Henry Ford ou se foi o Andrew Carnegie que dizia que ele nunca foi o melhor em tudo que ele fazia, mas ele sempre soube escolher as pessoas certas para desempenhar tarefas em que ele não era bom o suficiente ou que não tinha tempo para executá-las, né? Só que isso, mais uma vez, pessoal, demanda ter visão do todo. E ter visão do todo é uma habilidade que exige um certo grau de horizontalidade. Eu acho que o simples fato de ter participado de uma empresa júnior, no meu caso, no caso do Gustavo,
Acho que passou a nos dar umas habilidades, né? Nos concedeu algumas habilidades, algumas skills que mesmo que a gente não perceba, hoje acaba ficando muito claro para a gente durante uma conversa com colegas, né? Em que muitas vezes a gente está falando de algum outro assunto e a pessoa talvez nem está entendendo o que a gente está dizendo. A pessoa é medicina. Então, isso serve no geral. Tem outros exemplos, né? Nas mínimas coisas. Quando a gente faz algumas apresentações de trabalho, a gente nota que, poxa, o simples conhecimento que você tem básico ali de edição já diferencia a sua apresentação. E isso não se aprende na faculdade de medicina. Acho que isso é sempre por fora, é buscar outras skills, é estar aberto a novas experiências. A questão é, para fins de empreendedorismo, né, eu acho que se permitir receber conhecimento de diferentes áreas vai te garantir mais sucesso, sim, porque vão te ajudar no processo de entender a sua empresa, de entender onde e como ela está inserida no mercado. Isso facilita muito na hora de encontrar ali os colaboradores que você precisa. E por isso, né, eu acho que você tem que estar sempre buscando ficar atento a outros assuntos. Então, cara, na graduação, busca saber um pouco de Excel, saiba um pouco de marketing, saiba o básico de contabilidade, pra você não tomar calote em plantão, não dar um plantão da forma errada, enfim, saber o básico de gestão. E aqui eu falo básico de gestão para saber administrar a sua carreira, saber onde você está, para que ponto você quer ir, o que você tem que fazer, projetar a sua carreira trimestralmente. A gente vai ter aula aqui de KPI, de OKR, projetar onde que você e a sua família tem que estar, enfim. Para isso tudo, você vai precisar saber gerir a sua vida, gerir a sua carreira, gerir o seu tempo. Então, assuntos além da medicina. Você nunca sabe, como eu estava falando, como que esses conhecimentos vão se conectar, só que você não tem que se preocupar com isso, não tem que se preocupar quando a sua horizontalidade vai ter efeito. Apenas acredite que vai. Eu vou deixar o link aqui do link na descrição desse discurso do Jobs lá em Stanford. Acho que vale muito a pena vocês assistirem. Agora sim, né? Depois que a gente fez todo esse disclaimer, digamos assim, vamos falar de outras formas que você pode começar aí a se munir desde agora e se condicionar desde a faculdade a tudo isso que a gente estava falando. O primeiro ponto que eu destaquei, né? Acho que é procurar por problemas, pessoal. Aqui é de longe a minha favorita, né? Acho que você pensar o que te incomoda, pensar nas dificuldades que você passa ao longo do dia, e porque isso é bem provável que o mesmo problema, a mesma dor que você enfrenta, outras pessoas enfrentam também. É o que a gente chama de user entrepreneurship, a arte de transformar a solução dos próprios problemas em negócios, em algo com valor de mercado. Se você tem um problema, esse problema, e muito provavelmente, dependendo do tamanho da dor, né, dessa dor, do tamanho desse problema, você muito provavelmente pagaria por essa solução. E é quase impossível que você seja a única pessoa do mundo com esse problema. E quando você cria uma solução para um problema que seja realmente boa, que de fato solucione aquela dor, outras pessoas podem se interessar, podem pagar por ela, formando assim um novo negócio em cima disso. Sempre veja, pessoal, solução onde pessoas veem problemas. A gente falou isso lá na nossa primeira aula. Acho que isso é um ponto muito importante. Para de ver problema e passa a ver soluções. Quando você passa a lidar, construir um mindset dessa forma, acho que as coisas começam a caminhar muito melhor. E claro, né, pessoal, acho que depois você vai precisar validar essa sua ideia aí que você tenha, se ela de fato faz sentido, se ela tem mercado. A gente vai abordar como isso vai ser feito em um outro momento. Um segundo ponto que eu listei aqui é sobre aprimorar soluções que já existem, né? Soluções já existentes. Nenhum serviço, pessoal, nenhuma solução, ela é perfeita. Com isso, sempre vai ter espaço para melhorar, sempre vai ter alguma forma de aprimorar aquele serviço, de aprimorar o que aquela grande clínica da sua cidade, aí, por exemplo, faz. E quando você for especialista, quando você tiver inserido ali no meio e souber a fundo tudo que cerca, né, um atendimento médico naquela especialidade que você escolheu, um atendimento que cerca o perfil desse paciente que você possui, né, ali dentro, você vai saber o que é isso. Você vai conseguir captar o que de fato é entregue e o que não é entregue. Pense em como prestar aquele serviço da melhor forma. E aqui você está em grande vantagem, né? Lembra do erro burro, do erro necessário? Aqui você precisa errar,
que você não precisa errar, você já sabe onde está o erro do seu concorrente. E aqui eu destaco um ponto importante que eu acho que talvez seja somente a área da saúde a maior privilegiada por isso. Quando você está atendendo um paciente e esse paciente não é a primeira vez que ele busca ajuda naquela especialidade, é muito comum durante a anamnese você nem perguntar, ele já vai falando, porque eu fui na clínica do fulano de tal e lá ele fez isso, isso e isso comigo, ou então ele não fez isso, isso e isso, ele nem me encostou, ou então ele nem pediu um exame. Então, de bandeja, o paciente já cospe ali um monte de informações valiosas para você, principalmente se você está no mercado, numa cidade saturada. O paciente está te falando o que não tem naquela cidade e por que ele te buscou. E você tem que saber o que você vai entregar para ele. Então, eu acho que, de longe, na área da saúde, isso é onde está mais evidente para mim, onde isso mais acontece e que mais facilmente você consegue captar esses dados e entregar a melhor solução em cima disso. Tá? Terceiro ponto que a gente listou hoje. Pegue modelos validados como exemplo. Eu acho que pegar uma ideia que já existe, né, só que fazendo melhor é uma opção muito boa. Entregar mais, ter ali um over delivery em cima daquilo. Aqui você pula a fase de validação. O negócio ele já se provou, o negócio já teve sucesso em algum momento. Essa estratégia, né, ela é muito comum para começar um novo negócio. É o que o pessoal chama de copycat, que consiste em você observar modelos de negócio que já existem e possuem alguma validação e replicar no mesmo mercado, então no novo mercado. E ali você passa a agregar valor em pontos que você acredita que o negócio atual não é tão bom quanto poderia ser. Na última aula a gente até mostrou uma tabela para vocês, não sei se você está lembrado, principais erros, principais acertos do teu concorrente, lista 4, coloca você no meio disso, trabalha. Aonde você vai melhorar em cima? Vou prestar o que melhor que ele? Ou então, isso que ele faz eu não quero fazer, eu vou fazer de outra forma. Isso é importante, tá? Pegar isso e ter um panorama geral disso. Lembrando, né, que você vai moldar isso, você não vai copiar, não é cópia. Você vai moldar e melhorar um modelo que já existe, um modelo que já está provado que dá certo. E dentro desse ponto, né, vale também comentar sobre a possibilidade de estar trazendo modelos de fora do país, que também pode ser uma boa, pode ser uma possível solução. Quando você for viajar, inclusive, esteja atento a tudo isso, né? Coisas que dão certo lá fora costumam ter potencial de dar certo aqui também. Obviamente que ajustados à nossa realidade, e aqui é onde mora, né, uma das maiores vantagens de se estar no Brasil. É o que muitos brincam e chamam do delay da inovação. Quando algo surge lá fora, normalmente leva-se aí meses ou até anos para que chegue até aqui no Brasil. E quando chega tem que sofrer uma série de burocracias, de modificações. A gente sabe que empreender aqui o buraco é um pouco mais embaixo, né? Quarto ponto que a gente listou é sobre capitalizar em cima de mudanças, né? Aqui é o seguinte, eu não sei se você já reparou, mas sempre que a gente tem alguma crise, né, sempre que ocorrem grandes mudanças, sejam grandes mudanças culturais, grandes mudanças de cunho legislativo, cunho social, mudanças no próprio mercado, isso sempre acaba gerando ali uma oportunidade. E não precisa ir longe para eu te dar esse exemplo não, tá? Em março, a gente parou em março com a pandemia de 2020, então no ano passado, o que aconteceu dentro da medicina? Apesar de já estar ali adiantado, né, e sendo discutido já há vários anos, a telemedicina deu um boom, cara, nessa pandemia. E tantas empresas prestadoras de telemedicina quanto os médicos que já haviam tido um contato prévio com essa forma de atendimento, cara, surfaram a onda e prosperaram. O mesmo aconteceu ali com todas as empresas que estavam com business digital ali já engatilhado nesse sentido. Então, pega aí como exemplo a telemedicina, tem amigos dentro dessas empresas aí, o próprio Rafael Kenji, que foi o fundador da outra empresa júnior aqui de Juiz de Fora. Quando surgiu essa mudança, né, na legislação, e como eu disse, isso já vinha sendo feito já há alguns anos, quem se preparou, quem se adequou às burocracias, estruturou um serviço que atendesse às demandas necessárias para poder prestar a telemedicina conforme as normas do Conselho Federal de Medicina, está dominando, como eu falei, está surfando esse mercado. Seja com a venda de certificação digital para médicos, a gente precisa disso, como a Solute vem fazendo isso muito bem, seja através da assinatura de plataformas, como a própria Conexa vem fazendo isso. Então aqui eu estou elencando exemplos próximos a mim, tá? Próximos a vocês, só que isso está para todo lado, pessoal. Então atente-se a isso, essas mudanças,
E aqui entra mais uma vez estar atento a tudo que te cerca e não somente a medicina. É isso. Último ponto, sobre questão de domínio de setor, né? Acho que dominar o setor de atuação é um ponto importante de ser elencado, porque o fato de você se horizontalizar não exclui que você seja extremamente bom naquilo que você faz. Você precisa ser referência no seu assunto. Todo negócio referência em um ramo, ele domina o mercado. Isso é inegável, tá? Então, por exemplo, quando você pensa em estetoscópio, muito provavelmente vem na tua cabeça Littmann, em primeiro lugar, talvez, né? Talvez venha Taikos para alguns. Só que, por exemplo, tênis, né? Quando você pensa em tênis, vai vir ali Adidas, Nike ou uma outra marca grande, né? Vai saltar aí na tua cabeça. Mas o que é a ideia? É justamente essa. É tentar ao máximo dominar o seu setor de atuação, porque quando você consegue fazer isso, você vai aumentar a probabilidade de alguém pensar em você quando necessitar do seu serviço. Isso acontece muito com grandes clínicas em cidades menores, por exemplo, em que o médico ele já está ali há um certo tempo, já há anos, né? Já consolidou a marca dele, a população acaba vendo ele como uma referência de prestação no serviço de saúde que ele está disponibilizando. E quando ela precisa daquele serviço, quem vem em mente dela é o doutor fulano de tal, da clínica tal. Então, isso você só consegue dominando o seu setor e sendo bom naquilo que você faz. Você pode enganar por pouco tempo, mas você não consegue enganar por muito tempo as pessoas. Então, esteja sempre atento a isso também. Talvez falar, né? Eu acho que falar de horizontalidade muitas vezes é fácil, né? E também é de fácil compreensão para vocês. Mas acho que saber o que de fato você tem que fazer para se horizontalizar de forma consciente, de forma a não se perder, eu acho que é o mais difícil nessa história. Então, o que eu faria no lugar de quem ainda está na faculdade? Aliás, o que eu fiz, sempre faço e continuo fazendo? Eu acho que eu vou listar alguns pontos, e são somente alguns, tá, pessoal? Tem vários outros. Mas acompanhar páginas de outros assuntos que são do seu interesse, nas redes sociais mesmo, em jornais, em revistas, em notícias, poder assistir vídeos no YouTube, ali você pode também assinar alguns cursos sobre assuntos que te interessam. Eu fiz isso ao longo da graduação inteira sobre gestão e empreendedorismo, Gustavo também, e aí entra MBA, entre outros pontos. Tem diversas outras formas, tá, pessoal, de você manter ali sempre em contato com esses assuntos que te interessam. A leitura, né, que eu também gosto bastante, acho que é uma bela opção para quem gosta. Na verdade, acho que ler vários assuntos que não tenham absolutamente nada a ver com a medicina é uma das melhores opções nesse sentido de conceber ideias, tá, com valor de mercado. E uma dica que eu te dou, né, são as revistas aí as revistas de empreendedorismo. Então aí eu listei, por exemplo, a mais conhecida, né, a Harvard Business Review. Não só a revista, tá, mas os artigos e os livros. Inclusive eu até tô com um aqui, ó, um deles. Eu usava na época da Atro, eu lia muito. Mas, enfim, as revistas deles também são muito boas, tá? São 10 edições anuais e que você pode estar tendo acesso a tudo isso. Na descrição da aula aqui eu vou deixar o link e vai levar para o site deles, caso você queira assinar a newsletter, que é gratuita, tá? E a revista, que é paga, mas não é tão caro. E no Instagram também vocês podem estar acompanhando por eles sempre soltam ali as chamadas para as notícias. Além disso, né, além dessas, né, tem a TechCrunch, Business Insider, a Fortune, The Information, e é que eu estou citando, mas assim, não pega todas. Pega uma que você mais for com a cara ali, bota um tempo X aí para você ler. Vou ler tantas páginas por dia, vou ler tantos minutos por dia, e aí de forma que isso fique quase que medular ali, fica um hábito que você vai levar durante um bom tempo e que durante a correria do dia a dia ali você acaba podendo se permitir isso depois que isso se consolida como hábito. E antes que você venha falar para mim, eu não tenho tempo, ou então não consigo ler, não estou dando conta das coisas da faculdade. Cara, isso você lê numa sentada aí no Uber, depois do almoço, numa caminhada aí que você vai dar durante a academia ali, põe o fone, escuta um audiobook, eu gosto muito também, um podcast de um assunto que você gosta. Isso vai te aproximar cada vez mais de ter uma ideia de negócio com valor de mercado, tá, pessoal? Eu quis trazer isso porque
não é na cardiologia, não é na pediatria, não é na neuro, não é na oftalmo. Isso aí é algo que durante a graduação não é a hora de você pensar dessa forma, é a hora de você se capacitar para isso, deixar sua mente propícia a isso, fértil, digamos assim. E como foram caixinhas muito parecidas, né, eu achei o tema pertinente e acabei bolando algo em cima disso e colocando em pauta aqui alguns pontos para vocês começarem a colocar a cabeça para pensar um pouquinho nesse sentido. Qualquer discussão a mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui embaixo nos comentários, pode mandar no direct lá no Instagram, fiquem aí super à vontade. Eu espero ter contribuído de alguma forma hoje com vocês e espero que se permitam, né, se horizontalizar de alguma maneira ao longo da graduação. Pensar aí um pouco fora da caixa, sempre mantendo o pé no chão. Beleza, pessoal? Um grande abraço e a gente se encontra na semana que vem.